Deixa eu ver a sequência. A demonstração dessa unicidade está aí. E aí vamos ver, coisas do cálculo. Não da diferenciabilidade, mas de limite, tá? Olha o que a intuição diz aqui, ó. Vou colocar uma situação aqui. Não vou demonstrar, é uma proposição. Não vou demonstrar, a demonstração é simples. Mas você tem, diante disso, você tem a seguinte proposição. Proposição. Para obter limite, tá? Ó. Sejam K natural, tá? F, uma função definida no intervalo K mais infinito, e xn, n maior que ou igual a k, a sequência definida pela função f. A sequência deve K, vírgula, xn, n maior que ou igual a k, a sequência definida por f, e L, um número real. Ó, preste atenção, se a sequência está definida por f, por essa função f, quem é xn? Quem é? Quem é xn? F de n. A sequência é f de n. Tá? Xn é f de n. Aí vem a seguir a proposição que diz o seguinte, ó. Se L é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito, que é um limite lá do cálculo 1, lembra? Contexto de cálculo. Limite de uma função em mais infinito. Para isso fazer sentido, a f tem que estar definida no intervalo desse tipo. Então, se L é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito, então o L é o limite da sequência xn. Isso é bem razoável. Tá? Bom? Então, ó, exemplo, ó, vamos jogar uma aplicação. Aplicação diz, seja xn, n maior que ou igual a 1, tá? A sequência, ó, aplicação, tá? Não vou usar tempo da aula demonstrando isso. É bem intuitivo, tá? Seja xn, n maior que ou igual a 1. Antes, vou botar aqui um desenho, para você ver. Fazer um desenho para você enxergar. Quando a gente faz um desenho, você enxerga as coisas. Enxerga? Então, está aqui o eixo Y. Está aqui o eixo das abscissas X. Digamos que está aqui o L. Tá? Então, você tem essa reta horizontal, de altura L. Qual é a minha hipótese? Qual é? O limite de f de x com x tendendo a mais infinito é igual a quê? A L. Significa que essa reta é uma assíntota horizontal da função f em mais infinito. Ou seja, o gráfico da f, não importa como a f venha, vai para H. Isso quer dizer o seguinte, como o xk, quem é o xk? Admita que o cara vem aqui. Aqui o k. Quem é o xk? Esse valor. K mais 1. Quem é o xk mais 1? Esse valor. Porque o xk mais 1 é o f de k mais 1. K natural. K natural. Começa, ó.
Então você tem a função está definida no intervalo k mais infinito. Então você tem, ó, k, xk, k mais 1, xk mais 1. K mais 2. Quem é essa altura? É o f de k mais 2, que é o xk mais 2. O que acontece com os elementos da sequência? O que vai acontecer com esses pauzinhos? No infinito, vão tendendo a quem? A L. Precisa demonstrar? Tá? É isso aí. Está acontecendo. Então, seja xn a sequência dada por, tá? Xn igual, ó, 2n2 mais n sobre n2 menos 1. Então, vou botar n maior que ou igual a 2. Corrigindo aqui, você não corrige. n2 menos 1. Não está definida? Isso não é uma sequência? Agora, esta sequência, ela é definida por que função? Pela função. Qual é a função que define essa sequência? F de x igual a quê? A 2x2 mais x sobre quem? x2 menos 1. E aí isso aqui é para todo x pertencente a quem? A R menos o 1 e o menos 1. É o domínio da função. E o domínio da função contém o domínio da sequência. O domínio da sequência é o N2. Então, esta sequência é definida por essa função. Agora, como... Aí já vou botar a conclusão. Quem é o limite? Aí você sabe do cálculo. Quem é o limite com o x tendendo a mais infinito de f de x? Quem é? Quem é o limite disso aqui? Limite de uma função racional, que é o que ela é, no infinito. É o quociente dos dois termos de maior grau, ou seja, é 2 sobre 1, que é quanto? 2. Como o limite de f de x com x tendendo a mais infinito é 2, qual é a conclusão? O limite com n tendendo a mais infinito, e aqui é n natural, da sequência xn, é quanto? É 2. A função que define a sequência no infinito tem limite 2, portanto a sequência também tem limite 2. Hã? L'Hopital? Pode. Mas isso aqui não precisa do L'Hopital. Tá? Não precisa do L'Hopital, não. Você já tem esse resultado bem antes de chegar em L'Hopital. Tá? Tanto é que eu deixo o L'Hopital para a última aula, exatamente para você não usar. No cálculo 1, você usa no cálculo 2. Última aula não. Antepenúltima. Foi a última, foi? Aí eu trabalho. Foi a última aula e... Não foi a última não, porque eu precisava estudar as indeterminações. E as indeterminações, 0 sobre 0, infinito... Depois da F, exatamente. Você não pode usar nem na F. Proposital. Tá? Isso é mal, né? Além de ser uma mala, ainda é mal. Tá certo? Entendido? Então você já pode usar, ó, essa proposição é fenomenal, tá? É básica, porque aí você usa o resultado do cálculo para calcular o limite. Mas tem uma, vou aproveitar aqui, seja xn uma sequência. Limite é único. Seja xn uma, seja um não, aqui é seja xn uma sequência. Nós dizemos que limite
de quem? De xn, n maior que igual a... Eu tenho que ficar olhando as notas para ver o roteiro, que eu não me lembro mais não. Tá? De um semestre para o outro eu esqueço toda a sequência, são muitas aulas, né? Nós dizemos que o limite de xn, n maior que igual a k, é mais infinito, ó, é mais infinito tá? Quando para cada constante C positivo, não precisa nem botar esse positivo, quando para cada C positivo existe N0 maior que igual a K, ou seja, N0 pertencente a NK, tal que N maior que N0 implica o xn maior do que C. Ou seja, em outras palavras, o limite de uma sequência é mais infinito quando eu puder fazer os termos da sequência, alguns termos da sequência ficarem tão grandes quanto eu queira, bastando escolher um índice suficientemente grande. Tá? Então é isso aí. Nós dizemos que limite de xn, n maior que k, é mais infinito quando, para cada C positivo, existe o n pertencente a nk, tal que xn é maior que igual a C. Entendido? Tá? Bom. Pode o quê? É bem rápido. É rápido, 1 minuto? Vá, 1 minuto. 1 minuto. Já estou contando. Dá um pause. Só o pause. Deu um pause, né? Pronto. Então tá aí, ó. Onde é que eu estava? Ó, ela me atrapalhou, ó. Nós dizemos que o limite de xn é menos infinito, tá rodando aí, é menos infinito quando, para cada C negativo, existe N0 pertencente a NK, tal que N maior que N0 implica o quê? Xn menor do que C. Quando eu puder fazer o xn ficar tão grande negativamente quanto eu queira, bastando para isso escolher o n, o índice suficientemente grande. Se eu puder fazer o xn ficar tão grande quanto eu queira, bastando para isso escolher o n suficientemente grande. E aí vale o mesmo resultado aqui, ó. Tá? Assim, você, se for o limite é mais infinito, você escreve como? Tá certo? Você escreve limite que de xn com n tendendo a mais infinito igual a quê? A mais infinito. Isso se o limite for mais infinito. E se o limite for menos infinito, você escreve assim. Tá certo? Então, e vale esse resultado aqui, ó. O resultado aqui vale o resultado, vale o mesmo resultado aqui, eu vou só melhorar, transcrever, sejam K natural, F uma função, e xn, uma sequência definida por F. Ponto. Aí não tem o L real. O que tem é o seguinte, se mais infinito é o limite de f de x, então mais infinito é o limite da sequência. Resultado análogo. Tá certo? Se menos infinito é o limite da função, com x tendendo a mais infinito, menos infinito é o limite da sequência. Entendido aí? Então, por exemplo, tá? Então, usando esses resultados, você é capaz de, bem rápido, dizer a seguinte coisa. Quem é o limite com n tendendo a mais infinito
de N3 menos 2N2 mais 1 sobre 2N2 mais 4. Quem é o limite disso aqui? Mais infinito, né? Isso aqui é mais infinito. Por quê? Porque a sequência, a função racional que define essa sequência, no mais infinito tem limite mais infinito. Tá? Que é o limite, né? Isso aqui, se você analisar, é o limite de quem? De N3 sobre 2N2, que é o limite, né? Pois, eu vou botar aqui, ó. Pois, limite com x tendendo a mais infinito. Aqui eu estou pensando em x real. De quem? De x3 menos 2x2 mais 1 sobre 2x2 mais 4. Isso é o limite de quê? Isso é o limite com x tendendo a mais infinito de x3 sobre 2x2. E x3 sobre 2x2 dá quanto? X. E quanto é o limite com x tendendo a mais infinito de x? É mais infinito. Tá? Limite, tá? Com n tendendo a mais infinito, tá? De 1 mais n menos 3n2, tá bom? Sobre 1 mais 2n2. Qual é o limite disso? Qual é? Aí você tem que... N aqui é natural, tá? Nossa conversão, tá? Escreva assim, eu estou pensando em sequência. Então, qual é o limite disso aqui? Menos 3 meios. 3 meios. Entendeu? E assim por diante. Então, é nesse sentido que você pode usar o cálculo. Agora, deixa eu ver outros conceitos aqui, importantes. Aí, ó, nós dizemos que uma sequência converge quando seu limite é um número real. Tá? Nós dizemos que uma sequência converge, que uma sequência xn, n maior que ou igual a k, converge quando seu limite é o quê? Um número real. E dada uma sequência, em termos de limite, há 4 possibilidades para ela. Quais são? O limite é um número real, o limite é mais infinito, ou o limite é menos infinito. Ou o limite não é nenhuma das 3 coisas anteriores. O limite não existe, tá? O limite não existe. Entendeu? Então você pode ter o limite sendo um número real, o limite sendo mais infinito, o limite sendo menos infinito, ou o limite não existe. Mas você só diz que a sequência converge quando o limite é um número real. Caso contrário, ou seja, se o limite não é um número real, nós dizemos o quê? Caso contrário, nós dizemos o quê, hein? Dizemos que a sequência x, n, n maior que k, o quê? Diverge. Então, quando é que uma sequência diverge? Quando o seu limite é mais infinito, ou é menos infinito, ou não existe. Vamos tratar nesses termos, colocar nesses termos. Aí tem um resultado, bem, nós dizemos que uma sequência é limitada superiormente nós dizemos, isso eu vou usar nas próximas aulas, esses conceitos, tá? Nós dizemos que uma sequência xn,
N maior que ou igual a K é limitada superiormente